Olá a todos, muito boa noite, a minha fiel audiência. Mais uma vez aqui para dar continuidade a esse projeto do programa Pod Lopes, que na realidade não é um programa de entrevistas, é um programa de bate-papo aleatório, tem sempre que lembrar isso. Ultimamente eu nem tenho falado muito. Então, todos sabem, né, a minha audiência, principalmente essa meia dúzia de pessoas que me acompanham, sabem que toda vez que eu apareço sozinho aqui, é porque eu tenho um assunto específico a tratar, né? E porque, obviamente, eu não consegui ninguém para conversar comigo. Tem algumas pessoas já agendadas, né? Mas a gente sabe que a vida é muito corrida, né? Cada um com seus compromissos, né? Com as suas atribuições, quer seja familiares, sociais, religiosas, espirituais, enfim. Então as pessoas nem sempre têm a disponibilidade. Eu costumo gravar sempre às terças-feiras, por volta de 15 horas, né? Mas enfim, haverá nos próximos Pod Lopes aí programas bastante interessantes. Mas nunca faltará a oportunidade de eu estar aqui e bater um papo com você, tá? Sobre assuntos os mais diversos. Eu já falei, eu mal terminei a quinta série, então eu não tenho a competência toda para tratar especificamente de alguns assuntos. Então, ninguém domina tudo, né? Eu malemar tenho conhecimentozinho geral bem basiquinho, né? E me veio à cabeça, né, justamente por esses dias, por essas ondas de calor que a gente está vivendo nesses dias, né? Temperaturas fora do normal, né? Temperaturas acima da média e esses períodos de calor intenso, né? Essas ondas de calor elas têm se estendido por mais tempo, né? Ano passado, 2024, eu vou citar aqui, 2024 foi o ano mais quente de toda a história da Terra, né? Então, não há registro de que tivesse tido anos mais quentes, até da média histórica, né? Da coleta de dados históricos. Não sei desde quando são coletados esses dados, mas desde que são coletados, né, foi o ano mais quente que a gente já teve, né? Isso muito é reflexo das mudanças naturais climáticas, quer seja por interferência humana, quer não seja, tá? Mas nós sabemos que essas ondas de calor elas se dão muito mais nesses perímetros mais urbanizados, né? Visto que nos lugares que estão mais arborizados, ainda que tenham uma umidade muito grande, essas temperaturas não são tão elevadas assim, tá? Então, isso pressupõe que exista, sim, a intervenção do homem, né? Eu citei há 1 ou 2 programas atrás sobre algumas decisões, né, tomadas pelo presidente americano, o Trump, né, o Donald Trump, que ele, com relação ao clima especificamente, ele meio que abandonou, ele largou, ele rasgou o Tratado de Paris. É um tratado que foi firmado em 2015 por mais de 196 nações, nas quais elas se comprometeram a reduzir o calor, né, a emissão de gases, né, de efeito estufa e assim manter a temperatura alterando aí coisa de 1,5 grau. Não que a temperatura não esteja subindo. Eles meio que se acertaram lá para que a temperatura não subisse mais do que 1,5 grau. De qualquer forma está subindo, né? Então é igual o desmatamento, tá? Ano passado a gente teve uma evolução em termos de desmatamento da Amazônia, por exemplo, né? Houve uma queda aí, talvez de uns 30%, de 2023 para 2024. Só que até onde se mediu isso, né? Só que me parece que já tem um aumento nesse desmatamento. O problema é que a gente está sempre comparando o ruim com o ruim, né? O legal seria que cessasse todo o desmatamento da Amazônia, mas ele evolui, ele só diminui na realidade, né? Então, é um absurdo. Desmatou-se nos últimos anos, por exemplo, coisa de 6.600 quilômetros quadrados de mata amazônica, tá? Isso inclui toda essa região meio que norte, mais para noroeste aqui do Brasil. Mas são 6.600 quilômetros quadrados.
Para vocês terem uma ideia, vocês podem até pesquisar qual é a área da cidade de vocês. Mas eu moro numa cidade que ela tem 400 quilômetros quadrados. Né? Nós estamos falando aí de 15 São Sebastião, tá? 15 cidades de São Sebastião, de toda a área de São Sebastião, desmatadas. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Então, há de se tomar a consciência de que tem que se parar, tem que se fazer alguma coisa para se reverter esse quadro. Né? Se a gente não fizer nada, a gente não vai reverter. Agora, o interessante é que as coisas elas vão acontecendo e a gente não vai percebendo. Né? Quem que está preocupado com o clima no mundo? Só está preocupado, fica meio que preocupado quando tem uma onda dessa de calor. Né? Hoje é dia 12, tá? Eu estou gravando hoje dia 12, né? Hoje né? Eu estou gravando dia 12, mas esse dia que o programa está indo é dia 13. Hoje, dia 12, fez um calor infernal aqui em São Sebastião. Eu acredito que na cidade de vocês também tenha feito esse calor. Né? Só assim que a gente percebe. Né? O que acontece? Tem uma teoria ou uma síndrome que é popularmente conhecida como a síndrome do sapo fervido. Não sei se você já ouviu falar nisso. O que acontece? Né? Estudos, né, indicam que se o sapo for retirado da lagoa, você retira a água da lagoa, a mesma água que o sapo estava lá na lagoa, e bota numa panela. Tá? Água fria, bota na panela com fogo. Deixa o sapo lá. Beleza. O sapo nada de frente, nada de costa, nada de trás, joga água pela boca e a água está esquentando. A água está esquentando. O sapo não percebe. Percebe? Para ele tá tudo bem, tá tudo delícia, aquela água ali, ele não se toca que a água está esquentando. Quando ele se tocou que a água está fervendo, não dá tempo mais dele sair de lá. Mas ele morre felizinho e contentezinho. Ao passo que, se você jogar um sapo na panela de água fervente, já imediatamente o sapo vai dar um jeito de pular na base da panela ou na beirada da panela e sair. O que indica isso? Indica que, por menor que sejam as mudanças, a gente não consegue perceber. E se nós não conseguimos perceber, vai chegar um momento que não haverá tempo de recuperação mais. Eu vou ler um texto aqui de uma revista eletrônica que chama-se Ecodebate. Né? Então a gente vai falar um pouco sobre todas essas alterações no Brasil e no mundo. Mas voltando à ideia do sapo fervido lá, né? Aí eu aproveito e falo sobre o efeito borboleta. O efeito borboleta faz parte da teoria do caos. Tá? O que seria a teoria do caos, basicamente? Né? É que mínimos movimentos, mínimas alterações poderiam desencadear fenômenos catastróficos. Tá? Né? Efeito borboleta é uma expressão utilizada na teoria do caos para fazer referente a uma das características mais marcantes dos sistemas caóticos, a sensibilidade nas condições iniciais. Tá? O que é o efeito borboleta, então? Esse efeito foi detectado e descrito pela primeira vez pelo neurologista estadunidense Edward Lorenz, quando trabalhava em um sistema de equações diferenciais para modelar a evolução do tempo, a evolução do clima, tá? Tempo no sentido de clima. O fenômeno da sensibilidade em relação a pequenas perturbações nas condições iniciais foi descrito via uma alegoria, ou uma metáfora, né? Apelidada de efeito borboleta, segundo a qual o bater das asas de uma borboleta aqui no Brasil pode desencadear uma sequência de fenômenos meteorológicos que provocarão um tornado no Texas, nos Estados Unidos. Basicamente, esse é o efeito borboleta. Basicamente, isso é a síndrome do sapo fervido. As mudanças que não são percebidas. Né? Eu sou de São Sebastião. Eu falei, acho que foi na semana passada mesmo, quando eu recebi aqui o professor Wellington Porfírio, sobre um fato específico aqui em São Sebastião, que deve ter acontecido talvez uns 15 anos atrás, quando uma árvore específica nativa da Mata Atlântica, chamada guapuruvu,
ela foi extinta coisa de um ano ou pouco mais de um ano. Um insetozinho bem pequenininho picava essa árvore, é um vetor, talvez provocasse um vírus, uma bactéria nessa árvore que levava essa árvore à morte. Então hoje em São Sebastião a gente não tem guapuruvu mais. É possível que ele entre realmente, novamente, num processo de recriação. Mas hoje não existe. Olha que absurdo, olha que é aterrorizante isso, gente. Tá? Se tem um inseto que é capaz de destruir todos os guapuruvus, eu estou falando de todo o litoral norte. Né? Eu ia à praia naquela época, eu ficava observando Ilha Bela, muitos vazios assim, muitos branquinhos assim, de guapuruvu que estavam secos. Aqui em São Sebastião não restou um, em Ubatuba, Caraguatatuba, enfim. Um evento, um fenômeno. Né? E quando eu falo isso, é quase que para aterrorizar mesmo, não é para passar a mão na cabeça. Os eventos climáticos extremos, eles estão acontecendo. Né? Há eventos que eles são cíclicos, né? Independente da época, eles já aconteceram em outras épocas também. Até alguns anos antes, nós tivemos um evento catastrófico aqui em 2023, no dia 19 de fevereiro de 2023, que foi uma chuva intensa, uma chuva pelo tempo, né? Em coisa de 24 horas, nós tivemos uma chuva aqui de mais de 700 milímetros. Então é uma chuva absurda. Não há registro nesse tempo de chuvas tão intensas quanto essas que foram de 2023 aqui em São Sebastião, que provocaram, vocês já sabem, né, morreram cerca de 64 pessoas aqui por deslizamento, por enchente, enfim. Tá? Então são eventos que estão acontecendo. Mas onde é que está sendo feita essa mudança climática? Eu falei também sobre as nascentes do bairro de São Francisco. Né? Eu estou no litoral, nós temos várias bacias aqui, né? E eu moro na bacia do Rio do São Francisco, né? O córrego do Rio de São Francisco é o bairro de São Francisco. Eu conversei com o Fortunato, que é um dos que eu entrevistei aqui também, ele é pescador, ele é tradicional, ele é da terra mesmo, ele é caiçara nato, né? Então, nas terras dele existiam pelo menos 2 nascentes. Essas nascentes já não existem mais. Mas, aí você vai falar, alguém desmatou a parte de cima, onde tem as nascentes? Não. Mas houve uma ocupação muito maior do que o normal nas partes mais baixas. Então, o fato de ser impermeabilizado, muita coisa de ser impermeabilizado, porque você se constrói uma casa, você está impermeabilizando o terreno. Né? Você faz asfalto, você está impermeabilizando o terreno. A evolução, o progresso traz impermeabilização. Né? Então, talvez isso seja algumas das causas dessa situação de ter secado essas nascentes, né? Porque é um absurdo, né? A gente fica imaginando, isso pode acontecer. Lá é uma floresta, é uma mata, é um residual, é um fragmento da Mata Atlântica. Tem árvores nativas lá, então tem mata nativa lá. Tá? Inclusive tem alguns animais característicos que são próprios da Mata Atlântica. Mas secou. E aí, por que secou? Porque algum efeito humano tem no fato desses rios terem secado, dessas nascentes terem secado. Tá? Isso é fato. Né? A gente fala de São Paulo, por exemplo. São Paulo é uma cidade que tem gravíssimos problemas de enchente. Né? A população sofre com isso. Então, agora, ultimamente, vocês têm percebido, têm acompanhado, né? Especificamente a Vila Pantanal, mas tem outras regiões da cidade também que enchem. A enchente em São Paulo é democrática, cara. Ela atinge casas, né, melhores e casas piores. Atinge agências de automóveis, esses automóveis são perdidos, atinge shopping center, atinge garagem de prédios, né, relativamente de classe média, vamos dizer assim. Então, é um evento que está democratizando. A chuva ela vai causar problemas para todo mundo, ainda que seja um problema de locomoção, de perda de um bem, de um imóvel, de alguma coisa, enfim. E o que acontece? Uma das correntes, alguns ambientalistas falam da impermeabilização da cidade de São Paulo. Ela é uma cidade que cresceu muito, impermeabilizou, então cada gota que cai numa rua dessas partes mais altas de São Paulo vai parar ou no rio Tietê ou no rio Pinheiros, ou num dos seus afluentes. Mas se cai nos seus afluentes, é claro que vai chegar lá no rio. Né? Então, imagina se cada um dos quintais ali, das casas ali, tivesse pelo menos
Não vou nem falar muito, 10%. Ou seja, se você tem um terreno de 200 metros quadrados, você teria uma área de 20 metros quadrados permeável, que tivesse um gramado, um jardinzinho, alguma coisa toda. 20% de toda essa água, né, que fosse escoar pelo sistema de drenagem superficial e que fosse parar no rio já não ia mais. Olha só que medida interessante, né? E isso serve para abrandar o calor, né, para realmente chamar a atenção de pássaros, de borboletas, de insetos, né? A gente estaria contribuindo com a natureza e, principalmente, evitaríamos essas enchentes. Né? Porque é uma área de retardo da chuva ali. Se você tem uma árvore no teu quintal, por exemplo, ou 2 ou 3 árvores, grande parte dessa água que vai cair, dessa chuva que vai cair, ela vai ficar retida na árvore. A árvore vai começar a gotejar, a parte maior, né, da chuva já passou, só que a grande parte da água ela vai ficar retida ali. É a função das florestas também, né? É de reter essa água por mais tempo, para que essa água não carreie, não dê enxurrada e para proteger o solo da evaporação. É exatamente isso, tá? Para que as nascentes sejam preservadas. Né? Então é isso, há de se ter essa consciência e não dá para demorar muito tempo para fazer isso não. Por quê? Porque é urgente. Os efeitos climáticos estão acontecendo. Essas ondas de calor, elas estão acontecendo mais cedo e com uma duração maior. Nós estamos, hoje é dia 13 de fevereiro, gente. E a gente já está com uma onda de calor que começou, sei lá, dia 8, e a proposta, a ideia é que perdure até dia 21 de fevereiro. E com isso também as chuvas que vêm com mais intensidade. Então a gente tem que tomar cuidado. Né? A gente está em fevereiro, que é o mês que mais chove, é o mês com mais ocorrências de chuvas catastróficas, tá? Com chuvas mais intensas, né? Tanto que a catástrofe que a gente teve aqui em Caraguá foi em fevereiro, a que nós tivemos aqui em São Sebastião também foi em fevereiro. Né? Então as ocorrências maiores acontecem em fevereiro. Eu falo de tempo de recorrência, eu já havia falado isso um pouco antes até do 2023. Existem chuvas que têm... os eventos eles têm tempo de recorrência, principalmente as chuvas. Tem chuvas que acontecem a cada 10 anos, com aquela intensidade. Chuvas que acontecem com 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos. Uma chuva de 50 anos é uma chuva bastante intensa. Essa chuva que aconteceu aqui para nós em 2023, nem se conseguiu dimensionar qual que seria o tempo de retorno dela, porque ela não tinha acontecido ainda. Então, suspeitas que tenha sido um tempo de retorno de 100 anos, 150 anos. Ou seja, aconteceu em 2023, mas só tinha acontecido há 150 anos atrás. Só que as consequências pela ocupação irregular de uma chuva de 150 anos atrás eram muito menores. As pessoas não estavam ocupando áreas irregulares, áreas que não deveriam ser ocupadas. O Jardim Pantanal, em São Paulo, é um exemplo disso. A Vila Barra do Saí, em São Sebastião, é um exemplo disso. A Vila Pantanal é uma várzea do rio Tietê. Quando o rio Tietê sobe, é a área que ele tem que ocupar. É natural isso. Qualquer rio, há 1000 anos atrás, se dava uma chuva mais intensa, ele transbordava, ele extravasava. Só que ele tinha para onde ir. Hoje ele não tem mais. As pessoas ocuparam esses lugares. Então, nós temos uma grande crise, uma severa crise de habitação, cara. Por questões governamentais, por erros sucessivos e históricos. Né? O ano de 2024 ficou marcado por uma série de eventos climáticos extremos no Brasil e no exterior. No contexto do ano mais quente já registrado no planeta e que deve, pela primeira vez, superar o limite histórico de 1,5 graus de aquecimento, né? A proposta do Acordo de Paris é que a gente ficasse num 1,5% de aumento de temperatura. É absurdo isso, a gente deveria meio que tentar até reduzir essa temperatura. Mas foi tolerável lá que a gente aumentasse só 1,5 graus, só que a gente aumentou mais, tá? De aquecimento. O país enfrentou impactos severos, todos sabem, enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul, devastadoras mesmo, que afetaram cerca de 2,4 milhões de pessoas, 180 e tantas pessoas morreram e outras desaparecidas, cara. Né? Secas históricas no Rio do Pantanal e da Amazônia, além
de incêndios recordes que atingiram diversos biomas, causando prejuízos sociais que afetam diretamente a vida de milhões de brasileiros. Afeta diretamente, porque todos esses eventos climáticos, num primeiro momento, ele afeta diretamente a população. Se o cidadão mora lá na Vila Pantanal, se o cidadão mora aqui na Vila do Saí, por exemplo, se o cidadão mora em outros lugares onde ocorrem os ciclones, esses tornados da vida, né? Na Europa mesmo, que aconteceram algumas chuvas. Eu vou falar também da Arábia Saudita, que houve uma chuva lá que acho que em 1 ou 2 dias choveu que teria que chover em 2 anos, cara. Isso está totalmente fora do contexto. Tá certo que lá o índice problemático dos caras lá é bem menor do que a gente, chove muito menos. Mas imagina um acumulado de 2 anos, né? Chover em cerca de 1 ou 2 dias, então causou estragos fenomenais. Também como é que chama? Essas peregrinações também que acontecem, né? Lá fora, com calor intenso, morreram pessoas também. Tá? Eu vou falar um pouco disso daí também. Então, a mudança climática é uma realidade que já impacta nosso planeta. Os desastres registrados em 2024, nós estamos falando aqui do Brasil, né? A gente falou da enchente no Rio Grande do Sul, falou nas secas dos rios do Pantanal e das queimadas, né? Tudo isso em função da seca, né? Os desastres registrados em 2024 são apenas o começo do que pode vir se não agirmos com urgência. Eu acabei de falar. Hajamos com urgência porque os efeitos já estão aí para todo mundo ver. Tá? Haverá uma discussão agora, não sei se vocês sabem, chama-se COP, né? Que na realidade é uma conferência organizada pela ONU, tá? Para analisar e minimizar os efeitos das mudanças climáticas, né? Isso já aconteceu, acontece todos os anos. A gente está na COP30, que na realidade o Brasil vai ser anfitrião, será em novembro, né, de 2025, desse ano aqui, e será em Belém do Pará. Se vocês olharem as reportagens aí, o Estado já está se preparando para poder receber essa COP. E que a gente tenha, né, discussões sérias e resultados efetivos, né? Ou propostas efetivas para que a gente possa minimizar isso. Porque o mundo tem que se coçar, o mundo tem que se tocar, que ele tem que financiar os países em desenvolvimento, os países mais pobres, a controlarem isso. Né? Porque as pessoas precisam viver, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam beber água. Né? Então, acaba se devastando muito o meio ambiente por causa disso. Aí tem pessoas que falam, mas o ser mais importante do meio ambiente é o homem. É claro que é o homem, né? Mas se o homem entrar num processo de autodestruição, para que servirá tudo isso daí, gente? A gente já vive uma vida muito curta, né? Cerca de 80 anos. Então, que legado que a gente estará deixando para os nossos filhos? Isso vale para a molecada também, que de repente age de uma maneira desenfreada, porque toda essa tecnologia, no processo dessa tecnologia, interfere-se muito no meio ambiente, degrada-se muito o meio ambiente, tá? Com combustíveis fósseis, né? E não renováveis. A gente já tratou disso alguns programas atrás. Eu falei en passant sobre isso daí, tá? Sobre os combustíveis, né? Fósseis, né? O hidrocarbonetos da vida. E eu falei inclusive do álcool, até fiz um recorte lá falando. No Brasil aqui tem uma grande... Quanto de terra que a gente tem aqui para plantar cana de açúcar, tá? Sem aquele processo de corte com queimada, né? Dá para fazer o processo de corte com tratores, com maquinários e tal, suprime, né, prescinde da mão de obra humana, mas de qualquer forma polui muito menos o meio ambiente, né? E o ser humano vai fazer outra coisa. Há as fábricas para trabalhar dentro desse processo. Então, como anfitrião do principal evento mundial sobre o meio ambiente, o Brasil assumirá a responsabilidade de fortalecer as discussões sobre financiamento climático para países emergentes e superar as limitações da última edição realizada no Azerbaijão. Tá? Foi realizada no Azerbaijão a última edição e houve algumas propostas, mas grande parte delas não foram implementadas, né?
a gente falei aqui, né, dos Estados Unidos de ter retirado ou ter rasgado aquele acordo de Paris, né, que aconteceu em 2015. Isso com uma canetada, e não precisou lei, projeto de lei, nada não, tá? Enchentes no Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouco de cada um dos eventos. Então, passando, todo mundo já viu, isso é efeito já passado, parece coisa requentada? Coisa requentada, o Lopes fica falando de coisa que já passou. Gente, isso poderá acontecer a qualquer momento. A gente só está no começo do verão, ainda tem aí pelo menos um mês e meio, a gente está na metade do verão, ainda tem um mês e meio ainda para a gente ainda sofrer consequências quase que impensáveis desses eventos climáticos aí, tá? Muitos relacionados à chuva mesmo, tá? Entre 26 de abril e 5 de maio, o Rio Grande do Sul enfrentou chuvas intensas, com precipitações acumuladas de até 800 milímetros. Acumuladas, de 800 milímetros. Um dia eu vou até explicar um pouco por que a gente trata chuva em milímetro. É simples, tá? Para facilitar o nosso entendimento. Chuva é metro cúbico, tá? É volume, tá? E a superfície que a chuva cai é área. Todo mundo sabe que quando eu tenho um M3 em cima, metro cúbico, dividido por M quadrado aqui, se eu corto 3 aqui e corto o 2 aqui, eu fico, né? Eu tiro 3 menos 2 dá 1. Então fica metro só. 1 metro elevado a 1 é metro mesmo, né? Por isso que a gente define ou fala de chuva em milímetros. É a altura que a chuva está ocupando de qualquer recipiente. Se a chuva cair nessa caneca aqui, eu vou lá e meço aqui e deu 10 centímetros, ou seja, choveu uma chuva de 100 milímetros, tá? Se deu 1 centímetro, choveu uma chuva de 10 milímetros, tá? Qualquer recipiente, pode ser uma bacia, pode ser um tanque da Petrobras, eu vou lá e meço, vai dar a mesma coisa. Se deu 1 centímetro, foram 10 milímetros, que 1 centímetro, porque todo mundo sabe, são 10 milímetros. É por isso que a gente trata a chuva em milímetros, tá? Podia tratar em litros, é tudo que é volume, tá? O que significa 100 milímetros de chuva? 100 litros de água por metro quadrado. É exatamente isso, basicamente isso. 10 milímetros, 10 litros de água, menos, né? 10 litros de água por metro quadrado, tá? Até 6 vezes superior à média histórica para o período. Esses temporais afetaram cerca de 2,4 milhões de pessoas, resultando em 183 mortes e dezenas de desaparecidos. Quando ocorrem esses eventos, aqui em São Sebastião me parece que não ocorreu. Em Caraguá ocorreu. A gente conta o número de mortos, tá? Pessoas que foram encontradas. Mas um evento como o de Caraguatatuba, que a cidade derreteu, o morro derreteu e invadiu a cidade. Então foram cerca de 1.000 mortos. Só que 1.000 mortos que foram achados. Imagina em 1967, nós estamos falando de quase 60 anos atrás, estamos falando de 58 anos atrás. Você acha que tinha tecnologia, equipamentos suficientes, recursos suficientes para achar todo mundo? Então você pode ter certeza que existe gente enterrada em Caraguatatuba até hoje. Próximo daquele mesmo ano também ocorreu na Serra de Araras, aqui no Rio de Janeiro, ali, na descida ou na subida da serra ali. Também derreteu, o morro desceu. Também foram um número bastante razoável, bastante expressivo de pessoas que morreram. E muitas também não foram encontradas. E é o que acontece, tá? Nos 10 primeiros meses de 24, os focos... vamos falar de incêndio agora, recorde de incêndio aqui no Brasil. Nos 10 primeiros meses de 2024, os focos de incêndio apresentaram um aumento expressivo em relação ao mesmo período do ano anterior, com alta de 51% no Amazonas, 70% no Cerrado e 600% no Pantanal. Não sei se vocês se lembram, né? Volta e meia, todo dia estava passando queimada lá. Muitas pessoas acham, a Globo que está mostrando, todas as TVs mostravam, né? Os brigadistas lá tentando apagar o fogo, fazendo mutirão, fazendo aceros, né, com equipamento lá para tentar, e principalmente no Pantanal. De acordo com a WWF Brasil, os incêndios na Amazônia bateram recorde em uma série histórica de 17 anos. No ano passado, foi a maior série em 17 anos. O Cerrado teve o pior
ano desde 2012. E cerca de 30% do Pantanal foi devastado. 30% do Pantanal foi devastado. Ou seja, em cada 100 metros quadrados de Pantanal, 30 metros quadrados foram dilacerados, foram queimados, absolutamente queimados, cara. Né? O relatório do Planeta Vivo apontou uma redução média de 73% nas populações de vida selvagem monitoradas em 5 décadas. Ou seja, uma redução de 73%. Se tinham 10 bichos ali, animais que foram monitorados, 10, 7 desapareceram, perderam a vida, estão em processo de extinção, gente. É isso, é o que temos para o momento. Secas nos rios. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, de São José dos Campos, ou Cachoeira Paulista, talvez Cachoeira Paulista, porque lá é a parte da meteorologia, né? A seca de 2024 foi a mais extensa já registrada no Brasil. A seca mais extensa já registrada no Brasil, resultando na drástica redução dos níveis dos rios navegáveis. Os Solimões, um dos principais afluentes, isso é chocante, cara, é chocante. Um dos principais afluentes do Amazonas atingiu o nível mais baixo registrado em anos, na cidade de Tabatinga. Na fronteira com a Colômbia, né, em Tefé, um dos seus braços secou completamente. E o lago Tefé, que no ano anterior perdeu mais de 200 botos cor-de-rosa devido à seca, também secou. Tá? O lago Tefé, tá? Isso no Amazonas, secou, cara. E já, no ano anterior já tinham se perdido 200 mortos, né? Achados mortos 200 botos cor-de-rosa. Boto cor-de-rosa é uma espécie que ocorre somente no Brasil, né? É uma espécie tipicamente da Amazônia, não ocorre em outro lugar do mundo, não. 200 espécies. Essas espécies deveriam ter fêmeas, machos, e que poderiam estar reproduzindo, e não vão reproduzir mais, cara, porque eles morreram. Deixando esses animais ameaçados de extinção sem seu habitat natural. Porque qual que é o habitat natural do boto? É uma lagoa, é um rio, águas mais calmas, mais serenas. Se a lagoa secou, como é que o boto vai sobreviver? Não tem como. Esse é aterrorizante. Aquecimento dos oceanos, ou do oceano, e o branqueamento dos corais. Ouçam esse texto aqui. O oceano responsável por regular o clima do planeta. Por quê que o oceano é responsável por regular o clima do planeta? Os oceanos eles ocupam mais de 70% da superfície do planeta. Ou seja, em cada 10 metros de superfície do planeta, eles ocupam 7 metros, gente. Né? Imagina na tua casa, se você tem uma casa aí que tem 100 metros quadrados, 70 metros seria água. Então, ele é um grande regulador da temperatura. Tá? Mas aí vocês vão entender qual que é a relação dos aquecimentos também. Tá? Vamos lá. O oceano responsável por regular o clima do planeta atingiu temperatura recorde em 2024, sendo fevereiro, março e abril os meses com máximas temperaturas superficiais do oceano, com cerca de 21,17 graus na superfície, na parte mais superficial do oceano, 21,17 graus, cara. Isso, para o nosso corpo, é uma temperatura quase que uma água quente mesmo. Ela é confortável para nós, mas e para os micro-organismos, para os animais, né? Para os animais, para a flora e para a fauna oceânica, qualquer variação mínima de temperatura já provoca algum desequilíbrio. Vocês vão entender por quê. Tá? Esse aumento de temperatura desencadeou o maior evento de branqueamento de corais já registrado. Branqueamento de corais. Vocês vão entender por que acontece isso. Tá? Esse branqueamento de corais. Corais são esses organismos que ficam aí na superfície, nas pedras. Né? 75% dos recifes do mundo até outubro de 2024. O fenômeno ocorre quando os corais expostos ao estresse térmico, ou seja, eles ficam estressados por causa do aumento da temperatura, expulsam as algas simbióticas, né? Os biólogos sabem o que eu estou falando, que vivem em seus tecidos, né?
essas algas, micro-organismos bem pequenos que vivem na superfície dos corais. Elas morrem. Que elas morrem e os corais ficam brancos, né? Por isso que dá esse efeito do branqueamento dos corais, deixando-os brancos, frágeis e vulneráveis a doenças. Porque essas algas, esses organismos, eles servem também para proteção. É uma cadeia, é um habitat natural ali. É uma situação que está em equilíbrio dentro da temperatura normal. A temperatura do oceano está acima do esperado há 10 meses. E, infelizmente, quase ninguém percebe a relevância disso. É como se o nosso corpo estivesse sistematicamente com febre, indicando que algo está muito errado, e continuássemos a viver da mesma forma sem nos preocupar. Compara Ronaldo Cristofoletti. Ele é membro da rede de especialistas de conservação da natureza. Vocês entenderam? Como se o nosso corpo estivesse permanentemente numa temperatura de 39 graus, enquanto a temperatura natural é de 37. Isso indica que tem alguma coisa errada com o nosso corpo, tem algum tipo de infecção. A febre só dá quando tem algum tipo de infecção. Tá? Quando dá uma febre em você, você tem que se preocupar. O planeta está em chamas. O planeta está com febre. Se ele está com febre, por que ele está com febre? Quais são as causas da febre? As consequências a gente já sabe. Estou falando aqui. Tá? Em 2024, o Brasil enfrentou ondas de calor constantes. Eu falei das ondas de calor de 2024. Né? Todos os meses registraram temperaturas acima da média histórica. A média histórica é de 91 a 2020, para você ter uma ideia. Tá? Essas outras, de 2021 até 2024, não tinha sido compilada ainda. Segundo o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites, até outubro foram registrados 9 episódios desse fenômeno climático extremo. Isso ocorre sobretudo nas ilhas de calor. Acabei de falar para vocês de ilhas de calor, né? Espaços onde a combinação de superfícies impermeáveis, a chuva não consegue penetrar no solo, né? Espaços onde a combinação de superfícies impermeáveis como concreto e asfalto e a intensa atividade urbana, né, geram acúmulo de calor, fazendo com que as temperaturas na cidade sejam muito mais altas do que as temperaturas nas áreas rurais ao redor. Isso significa que se nós conseguíssemos arborizar uma cidade, por exemplo, né, que tenha muito mais plantas, vegetais, árvores, nós teríamos uma diminuição da temperatura. Isso é público, notório e foi estudado, isso é fato. Tá? Onde há floresta, há um clima muito mais ameno. A taxa de desmatamento na Amazônia, estamos falando desse ano, né, mais para o final, caiu 30,6% entre agosto de 2023 e julho de 2024, totalizando 6.288 km² de área desmatada, conforme dados do Instituto de Pesquisas Especiais, o INPE. Tá? Caiu, mas mesmo tendo caído, eu falei para vocês, foram desmatados 6.288 km². Comparei com vocês. São Sebastião tem 400 km², gente. Tá bom para vocês? Nós estamos falando de 15 São Sebastião aí, desmatados. Isso porque caiu ainda. Isso é um absurdo, um absurdo. Né? Então, há de se fazer alguma coisa. Eu fiz aqui um destaque do que eu ia falar, porque tem bastante coisa aqui. Então, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas ocorrerá em Belém em novembro de 2025. Promete atrair mais de 40 mil participantes, conforme estimativas da Fundação Getúlio Vargas. Tá? Cerca de 7 mil dessas pessoas fazem parte da chamada família COP. Pessoas que estão comprometidas com as mudanças ou com a evitar as mudanças climáticas. Pessoas realmente comprometidas. E eu penso que seja momento também da gente se comprometer, também da gente se preocupar com isso aí, com ações nossas. Né? Eu cheguei aqui a comentar a respeito de algumas atitudes nossas que são atitudes ruins. Né? A gente desmata, a gente corta a árvore indiscriminadamente, meio que para ganhar um espaço no teu quintal, gente. Ao passo que seria muito mais interessante você plantar uma árvore para que para que os pássaros voltassem para a tua casa, para que as abelhas voltassem para a tua casa, para que a chuva ficasse mais retida na tua casa. Mas, de repente, você mora num lugar mais alto, você está pouco se lixando com o cidadão que vai sofrer os efeitos da inundação lá.
Mas também o mesmo cidadão que também sofre os efeitos da inundação é o mesmo que joga lixo na rua, que joga garrafa PET, que joga plástico, né? Então, há de se ter uma consciência ambiental, gente. É questão de sobrevivência. Nós estamos com febre e precisamos saber qual que é a causa. E a gente já sabe disso. Então, façamos a nossa parte. Adaptação às mudanças climáticas. Diante do crescente número de episódios de eventos climáticos extremos ocorridos recentemente, a adaptação às mudanças climáticas torna-se tema essencial nas discussões para preparar as cidades, a sociedade e os negócios para tais soluções. As soluções baseadas na natureza entram nesse contexto como parte da estratégia de enfrentamento e mitigação. Mitigação e minimalização, tornar mínimas as consequências, tal. Diminuir, abrandar, dos impactos provocados por enchentes, longos períodos de estiagem, avanço do mar, ilhas de calor, entre outros. A natureza oferece inúmeros benefícios a partir da sua conservação e deve ser cada vez mais considerada em planejamentos de adaptação, ou seja, pensar na natureza. Falou alguma coisa aqui, eu vou falar daqui a pouco, é um negócio incrível. Também, em virtude do aquecimento global, o que está acontecendo no Caribe, por exemplo. Tá? Em julho de 2025 será realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, tá? Com o objetivo de promover ações urgentes para a conservação do ambiente costeiro marinho. O evento promoverá o diálogo entre os governos, sociedade civil, setor privado e comunidades locais. Comunidades locais aqui, né? E de todo mundo, né? Comunidades tradicionais. Buscando fomentar parcerias e discutir soluções concretas. Nossa sobrevivência depende da saúde do oceano. Ele sustenta a vida como a conhecemos, além de desempenhar funções essenciais na regulação do clima, fornecimento de alimentos e produção de oxigênio. Precisamos reverter as pressões que têm sido colocadas em xeque, a sobrevivência do ecossistema e da vida marinha, como o aquecimento do mar, a poluição, a destruição de habitats e a pesca excessiva, tá? Explica Janaína Bumber, tá? Que é gerente de projetos da Fundação do Grupo Boticário. Tá? Essas alterações, há 1 ou 2 anos atrás, eu participei de um projeto aqui de uma empresa de petrolífera que ela estava investigando os efeitos de um organismo invasor, chama-se coral-sol, né? Poucas pessoas sabem disso, né? Mas já há presença desse coral-sol aqui. Só porque ele é amarelado, assim, ele é parecido com o sol, é um coral, né? E ele é parecido com o sol. Só que ele é um organismo invasor. E esse organismo invasor, por que ele vem aqui? Ele vem através dos navios, né? Que vêm de outros países e de outros oceanos. Tá? Ainda falando do aquecimento em nível do aquecimento global de uma maneira geral e o aumento do nível dos oceanos, tá? Que é outra coisa que preocupa também. Num primeiro momento preocupa as pessoas que vivem com o pé na areia, porque vai invadir as suas casas. Aquilo é patrimônio, aquilo é dinheiro, aquilo é capital, né? Mas tem outras preocupações também, tá? E inclusive com o turismo, né? Tá. De 1993 a 2003, o aquecimento da água foi o principal fator para a elevação do nível do mar no Caribe. Tá? Vocês vão entender por que no Caribe, especificamente. Após um breve período de resfriamento e, consequentemente, queda do nível do mar, no inverno de 2003 a 2004, o nível do mar voltou a subir, mas agora impulsionado principalmente pelo derretimento de geleiras e camadas de gelo. Ou seja, as geleiras da Groenlândia, né, causam aumento de nível do mar no Caribe. Vocês vão entender um pouco depois por que acontece isso daí, tá certo? Distribuição desigual da água do degelo. Tá? A água proveniente do derretimento das geleiras não se distribui uniformemente pelos oceanos. Tá? Vocês vão entender. A força gravitacional dos continentes e as correntes oceânicas direcionam a água, resultando em um acúmulo maior em certas regiões, como a do Caribe. Ou seja, a água derrete, o gelo derrete lá na Groenlândia
e eleva-se o nível do mar no Caribe. Todo mundo sabe que, por efeito da movimentação da Terra, né, o nível, embora a gente pense que todos os oceanos têm o mesmo nível, porque é água. É como se você tivesse com uma mangueira de nível aqui. Esse nível aqui é o mesmo desse daqui, porque são vasos comunicantes. A Terra é aberta, ainda que sofra os efeitos sei lá, da rotação, né? Os efeitos gravitacionais e as marés também sofrem o efeito da Lua, né? Porque a Lua está girando no nosso entorno. Então, a Lua, onde ela passa, ela puxa as marés. Então, os oceanos não têm o mesmo nível. Até isso justifica o Canal do Panamá, né? O Canal do Panamá é mais do que um elevador hidráulico, né? Porque ele está ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, né? Para melhorar, para encurtar as rotas e tal. E os níveis dos oceanos são diferentes, tá? Então aí o navio entra lá e vai ter naquelas comportas, elas vão sendo elas se fecham, enche de água e ele vai subindo. Eu não sei exatamente qual que é a diferença, depois vocês pesquisam aí qual que é a diferença de nível, mas é uma diferença bastante razoável, né, para os navios passarem, senão eles não passam, tá? Então é por isso que acontece o derretimento lá de geleiras na Groenlândia, causa impacto da subida da maré aqui no Caribe. A identificação do derretimento de geleiras como principal fator de aumento do nível do mar do Caribe nos últimos anos reforça a urgência de ações para mitigar as mudanças climáticas e seus impactos. Tá? Os efeitos climáticos, eles afetam a todo mundo. En passant, eu queria falar, mas vou falar agora. Esse evento que ocorreu aqui, essa catástrofe que aconteceu aqui, principalmente na costa sul de São Sebastião, porque São Sebastião ela é uma cidade muito extensa. Ela tem um curto espaço de terra habitável entre o mar e a montanha. Muito embora, né, por falta de locais para morar, em alguns lugares a gente está subindo o morro. Só que aconteceu na Costa Sul. Costa Sul é uma das regiões mais valorizadas do Brasil. Tá? Nós temos a Baleia ali, tá? Que é a Praia da Baleia, que grande parte do PIB nacional tem propriedades ali. Eu posso dizer, arriscar para vocês aí que, sei lá, 20 ou 30% do PIB nacional, tô falando do Brasil, tem propriedade lá na Baleia. Maresias, Boiçucanga, Camburi, né? Só que ocorre que as pessoas que morreram eram as pessoas que estavam no morro, que elas morreram soterradas, elas morreram por deslizamento. Mas o deslizamento foi genérico, foi geral, genérico, desculpa. Ele foi geral. Então, muitos morros lá derreteram. Então, foi um evento democrático. Só que as consequências não foram democráticas. Morreram os pobrinhos. Os bacanas não morreram. Existem alguns casos isolados aí, inclusive a Folha de São Paulo entrou num dos condomínios lá, ou forçou passagem para entrar, porque o portão estava aberto, e a reportagem da Folha de São Paulo foi expulsa desse condomínio. Por quê? Ninguém queria que tivesse uma publicidade negativa. Mas afetou, gente. Eu fiz inspeções em condomínios de altíssimo padrão e que sofreram consequências gravíssimas. Só que botou-se o prejuízo no bolso, engoliu o choro, botou o prejuízo no bolso, para que não tivesse publicidade nisso, gente. Eu estou fazendo essa revelação para vocês agora, né? Não vai mudar a vida de ninguém, não vai transformar nada, mas democratizou. Tá? Os efeitos climáticos estão democratizados no mundo inteiro. Né? Na Europa, em Valência, que aconteceram essas inundações, Orlando, que pegou fogo, né? O Havaí, o Alasca também pegou fogo há um tempo atrás aí, e atingiram. O fogo não quer saber, não, esse aqui é de pobrinho eu vou queimar, esse aqui é de bacana eu não vou queimar, não tem isso não. Fogo vai lambendo, vai varrendo tudo, segura, né? Fogo de morro acima e água de morro abaixo não dá para segurar, tá? Da pequena e empobrecida Mayotte, na França, deve ser uma colônia francesa, a gigante e rica em petróleo Arábia Saudita, das prósperas cidades europeias, as favelas superlotadas da África, nenhum lugar foi poupado do impacto devastador dos desastres climáticos sem precedentes de 2024. Este ano é o mais quente da história, com temperaturas recordes,
na atmosfera e nos oceanos, agindo como combustível para as condições climáticas extremas ao redor do mundo. Então não interessa, gente, é o efeito borboleta mesmo. Nós estamos desmatando aqui no Brasil e isso vai reverberar lá na Europa, nos Estados Unidos, na África, né, na Oceania, enfim, para todos os lugares. Porque todo mundo está na mesma bola. Nós não estamos fora, não. Então, até uma máxima aí que diz, pô, você está jogando lixo para fora. Ninguém está jogando lixo para fora. Nós estamos jogando lixo aqui dentro. Se eu considerar que está todo mundo dentro, em cima, né, sob essa bola aqui, estamos jogando lixo dentro de casa. Então, reduzimos os nossos lixos, né, reciclemos mais, reaproveitemos mais. Isso tudo depende de nós. Tá? São atitudes simples que podem transformar assim, de uma maneira muito importante né, as consequências negativas aí né, para a natureza. Com relação aos aquecimentos, isso ficou tragicamente evidente em junho do ano passado, quando, olha só, mais de 1.300 pessoas morreram durante a peregrinação muçulmanas do Haji, na Arábia Saudita. 1.300 pessoas por causa do aquecimento. As pessoas não... É cultural. Porque foi porque quis, foi porque não quis. É cultural isso, gente. Então, as pessoas foram e mais de 1.300 pessoas morreram nesse evento. Tá? Onde as temperaturas atingiram 51,8 graus Celsius, gente. Tem até uma música que diz Rio 40 graus, tal. Hoje a gente está muito próximo disso. A sensação térmica vai chegar em 50 graus no Brasil nesses próximos dias, gente. Hoje é dia 13. Nos próximos dias haverá lugares em que a temperatura atingirá um efeito, assim, uma sensação térmica de 50 graus. Tá? Eu não sei nem quanto tempo que eu estou aqui. Eu não sei nem se a minha bateria está gravando ainda, mas vou continuar. Eu estou na expectativa que eu não tenha 50 minutos aqui ainda. Tá? O calor extremo, às vezes chamado de assassino silencioso, também se mostrou mortal na Tailândia, na Índia, nos Estados Unidos. Inundações, vamos falar dos Emirados Árabes, tá? O que aconteceu lá, um negócio louco pra caramba. Tá? As mudanças climáticas não se referem apenas às temperaturas elevadas, oceanos mais quentes, significam maior evaporação e o ar mais quente, absorve mais umidade. Ar mais quente absorve maior umidade. Uma receita para chuvas fortes. Em abril, os Emirados Árabes receberam uma chuva equivalente a 2 anos em um único dia. Eu falei para vocês. Então, gente, efeitos climáticos extremamente extremos. De altíssimo grau de causar impactos irreversíveis, de devastação pura. Tá? Pedágio econômico. O clima extremo custou milhares de vidas em 2024 e deixou inúmeras outras em pobreza extrema. O prejuízo duradouro de tais desastres é impossível de se quantificar. Não achei a palavra, é isso, impossível de se quantificar. Em termos de perdas econômicas, a gigante de seguros Swiss Re, sediada em Zurique, estimou a conta global de danos em 310 bilhões de dólares, cerca de 2 trilhões de reais, segundo o comunicado divulgado no início de dezembro. Beleza, gente? Eu vou parar por aqui, mas é alarmante isso mesmo, e a ideia é exatamente isso. Né? É alarmante, é catastrófico, é preocupante e a Terra está em chamas, tem seus dias contados. Grande abraço a todos. Tá? Espero que vocês tenham gostado do tema, espero que vocês curtam ou compartilhem, que vocês, ainda quem não se inscreveu no canal, que se inscreva. Tá? Estarei todas as semanas aqui, às 8 horas da noite. Um grande abraço a todos. Até breve.